Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o pêndulo físico. O pêndulo físico, gente, é qualquer pêndulo real que usa um corpo com volume finito, né? Em contraste com aquele modelo idealizado que nós vimos em sala do pêndulo simples, que usa apenas ali um corpo que tem a massa concentrada em um único ponto. Essa figura ao lado é o começo aí da representação esquemática, então, desse pêndulo físico, onde eu boto este objeto aí que tem uma forma que nós podemos falar que tem uma forma qualquer, preenchida, né, como se fosse uma batata, que está fixa e pode girar em torno de um ponto O. Aqui, gente, então é importante que a gente defina algumas grandezas aqui relacionadas a esse tipo de movimento. Primeiro, então, vamos supor que o centro de gravidade deste objeto está localizado nesse local que eu coloquei. Todo mundo sabe, né, que o centro de gravidade é o ponto onde pode ser considerada aí a aplicação da força de gravidade, né? Além do mais, vamos definir aqui qual é a distância entre o ponto O até o centro de gravidade. Vamos chamar então essa distância de distância D. Além do mais, a gente vai indicar na figura o ângulo θ, né? Vamos considerar então que o corpo está deslocado de um ângulo θ, que usaremos então aí como a coordenada do sistema. Então, como vocês podem observar, eu já marquei aí no nosso desenho esquemático a distância D, que está da origem aí do nosso sistema até o centro de gravidade deste corpo, e o ângulo θ, que é então quanto o centro de gravidade está deslocado desse eixo aí das coordenadas que eu estou mostrando. Ainda por fim, né, esse corpo está sob a ação da gravidade, que vamos considerar aí, né, esse vetor apontado para baixo. Então, se esse corpo está sob a ação da gravidade, no centro de gravidade atua a força peso. A força peso, que segundo a lei de Newton, a segunda lei de Newton, é o produto da massa pela gravidade. A trajetória do centro de gravidade será uma trajetória passando por uma curva pontilhada, como mostra agora a figura. Bom, quando o corpo então é deslocado, conforme a figura, né, da origem, faz deslocar um certo ângulo θ, o centro de gravidade, o peso, que é o produto da massa pela gravidade, produz um torque restaurador. Do curso de mecânica clássica, vocês sabem que o torque é o produto de R por F, onde R sempre então é a distância da origem até o ponto onde a força F está sendo aplicada. Comumente vocês chamam o R do braço de alavanca. E F então é a força que está sendo aplicado lá no braço de alavanca. Bom, para definir no nosso caso quem são os vetores R e F neste nosso problema, eu vou fazer um novo sistema de coordenadas cartesiano aqui e colocar então o vetor R, referente ao braço de alavanca, e o vetor F, referente à força-peso. Bom, percebam nestes dois outros sistemas de coordenadas que coloquei aqui, que eu transladei esse sistema de coordenadas, de tal forma que o eixo Y agora passa diretamente pelo centro de gravidade do nosso objeto. Então ele está passando aqui pelo centro de gravidade, como eu estou colocando aí nas duas imagens. Sendo assim agora, na imagem A, nós vamos desenhar novamente o vetor que sai da origem e vai até o ponto de gravidade. Esse então é o vetor R. O nosso vetor R,
no caso, tem módulo D na direção J. Agora nós podemos desenhar a força peso na figura da imagem ao lado, que eu vou chamar de imagem B. Bom, na imagem B agora, eu coloquei esse vetor na cor preta, né? Deslocado então do eixo Y, um certo ângulo θ. É importante dizer, né, que nessa equação aqui do torque igual ao produto vetorial entre R, que é o braço de alavanca, e a força, R então é esse vetor de tamanho D na imagem A e F é a força-peso da imagem D. Obviamente a força-peso pode ser decomposta em duas forças, uma força no eixo Y e a outra força no eixo X. Bom, vocês podem ver que eu já coloquei aí do lado os dois vetores em verde, que significam que são vetores resultantes da decomposição do vetor original, massa vezes gravidade, né? Esse vetor que está aqui no eixo Z, a gente vai chamar ele de mg seno de θ na direção menos Ka. E o vetor que está aqui em Y, né? Esse vetor que está aqui em Y vai ser mg cosseno de θ J. São os versores aí indicando a direção e o sentido dos vetores. Sendo assim, nós podemos voltar aqui na equação do torque, né? Que diz que torque é igual a produto vetorial de R por F e substituir quem é R e quem é F, ok? R então é o nosso vetor original ali de tamanho D, módulo D. Então já podemos substituir isso aqui na nossa equação. E F então é a soma das componentes Z e Y da força-peso. Aqui então é necessário você realizar então operações matemáticas, né? Que é então resolver este produto vetorial aqui, que é o D na direção J, pelo esse primeiro termo dentro aqui dos colchetes, e o segundo aqui. Quando então você distribui aí, né, esse produto vetorial, né, o que sobra é esse termo abaixo, menos D massa vezes gravidade seno de θ, e o produto vetorial entre os vetores canônicos J e K, mais dmg cosseno de θ vezes o produto vetorial, né, entre os vetores canônicos J e J. Sabe-se então que esse produto vetorial entre os vetores canônicos J e J é zero, e entre J e K, esse produto vetorial me dá outro vetor canônico, I. Aqui vamos desconsiderar por hora a questão vetorial, ok? Então nós temos que torque é igual a menos D, que é a distância da origem até o centro de gravidade, M, que é a massa, G, que é o módulo da gravidade naquela região, vezes seno de θ. E vamos novamente, assim como no pêndulo simples, considerar que essas oscilações ocorrem em torno de ângulos θ tão pequenos que nós podemos então considerar que o seno de θ é aproximadamente θ. Sendo assim, o torque é igual a menos o produto da distância da massa, gravidade e θ. Aqui eu vou agora, propositalmente, colocar um parênteses aqui, né? Que não muda nada. Só que isso tem um sentido daqui a pouco. Nós também sabemos escrever o torque de outra forma, né? Que seria na forma da segunda lei de Newton para um movimento que rotaciona. Se você perceber,
o nosso corpo rígido, né, que tem essa forma aí de elipse, né, preenchida aí no caso com volume, ele oscila em torno de um ponto, de um eixo aí de equilíbrio, e essa oscilação, ela tem ali naquele momento, né, uma trajetória que lembra a trajetória do movimento circular, ou seja, de um movimento que rotaciona. Sendo assim, né, o que causa esse movimento rotacional seria o torque, e nós temos aí, então a segunda lei de Newton para a rotação, escrita em termos de torque, que seria dessa forma. Bom, aqui nessa equação do torque, que representa então a segunda lei de Newton, nós vemos que o torque é o produto do momento de inércia do objeto que rotaciona, certo? É o produto então do momento de inércia pela aceleração angular do sistema. Aceleração então angular do sistema. Nós então podemos igualar esta equação do torque, que eu acabei de mostrar, com a equação do torque que nós descobrimos acima. Ficando desta forma, então, desse lado esquerdo, a que nós descobrimos anteriormente, e do lado direito, a segunda lei de Newton para a rotação. Ok? Aqui agora, então, nós podemos escrever a aceleração angular, como vocês aprenderam em mecânica, como sendo, então, a segunda derivada do ângulo θ em relação ao tempo. Após substituir aí, então, o que eu vou fazer agora é reescrever essa equação de uma forma diferente, para que nós possamos analisá-la, ok? Eu simplesmente vou colocar todas as grandezas aqui de um lado da igualdade. Veja bem. Então, fazendo aí todas as considerações matemáticas possíveis, o que você tem é essa equação diferencial de ordem 2, ok? Aqui nós não vamos focar na solução dessa equação diferencial, certo? Mas aqui nós vamos tirar algumas grandezas importantes para o nosso movimento do pêndulo físico, tais como frequência angular. Percebam que eu reescrevi essa equação diferencial de ordem 2, colocando da forma à direita, que seria a segunda derivada seria a segunda derivada do ângulo θ mais ômega ao quadrado θ igual a zero. Onde então ômega, colocando aqui mais abaixo, é a raiz quadrada de mg vezes d dividido pelo momento de inércia. Essa então é a frequência angular de um pêndulo físico que oscila em torno de um ponto fixo. Vocês sabem também que período é igual ao inverso, né, 2π dividido por ômega. Então, nós podemos aqui falar que o período de oscilação de um pêndulo físico, dentro dessa aproximação, vai ser 2π, o inverso dessa frequência angular que nós descobrimos anteriormente, que seria o momento de inércia dividido por mg vezes d, a raiz aqui disso tudo, né? Então, essa última equação aqui do período, né? Se você está num laboratório de física e tem um corpo rígido, né, um corpo que tem uma forma não tão bem definida, né, oscilando, se você descobre o período de oscilação desse objeto, você pode determinar, por exemplo, qual é o momento de inércia dele. Obviamente, se você tem o período, que você pode contar ali no seu cronômetro, se você tem a massa, a gravidade no local e qual é o braço, esse D, que é o braço de alavanca ali da rotação, né, que você pode medir no próprio objeto, você consegue descobrir então o momento de inércia desse objeto. Então essa equação aqui do período, gente, para quando você vai quer calcular momento de inércia de pêndulos físicos, é uma equação muito importante. Bom, gente, agora que vocês já acompanharam um pouquinho
Teoria em relação ao pêndulo físico, vamos resolver esse exercício, que é o 13.55 do livro texto, né? Diz que uma barra de conexão de um motor de um automóvel, cuja barra tem 1,80 kg, é suspensa por um eixo horizontal mediante um pivô em forma de cunha, como indicado aí na figura. O centro de gravidade da barra, determinado por equilíbrio, está a uma distância de 0,2 metros do pivô. O pivô, gente, é essa parte aqui em cima, certo? Onde essa parte que eu estou fazendo aqui, ó. Isso aqui é o pivô, certo? Quando ela executa oscilações com amplitudes pequenas, né? Isso é importante, com amplitudes pequenas, a barra faz 100 oscilações completas em 120 segundos. Calcule o momento de inércia da barra em relação a um eixo passando pelo pivô. Aqui, gente, é um exercício simples de aplicação utilizando a equação que nós vimos anteriormente, né? O período, como vocês sabem, colocando aqui em cima agora, né? Período para esse movimento de um pêndulo físico é igual a 2π, né? Raiz, eu vou colocar aqui em forma de potência, né? De I, o que é esse I maiúsculo? Momento de inércia, que é o que você quer descobrir, dividido pelo produto da massa dessa barra de conexão, vezes a gravidade, vezes D. Todo mundo lembra que D é esse braço de alavanca aí, né? Ou seja, essa distância entre o pivô e o centro de gravidade. Isso aqui tudo elevado a meio, né? Que é a mesma coisa que raiz. Você tem todas, gente, vocês têm todas as grandezas envolvidas aqui no texto, né? Vocês têm a massa, a gravidade vamos considerar 9,81 metros por segundo ao quadrado. Você tem essa distância, que é 0,2 metros aqui no desenho, certo? Você quer descobrir o momento de inércia, não é? E você também tem o período. Mas o período é o tempo para uma oscilação. Se você ver aqui no exercício, ele diz que a barra faz 100 oscilações em 120 segundos. Você tem que saber o tempo que ela gasta para fazer apenas uma oscilação. Isso é o período T aqui, ó, que nós precisamos para encontrar o momento de inércia. Alguém já faz isso de cabeça, muita gente já faz isso de cabeça. Mas aqui a gente pode fazer uma regra de 3, dessa forma. Então, nós podemos fazer essa regra de 3, como eu acabei de falar com vocês, que é, né? Ele demora 120 segundos para fazer 100 oscilações. Qual é o tempo que ele deve demorar para fazer uma oscilação? Aqui você faz um produto, né, cruzado, né? Então você tem que mudar aqui para a caneta vermelha, que 100 vezes o período é igual a 1 vezes 120. Então você tem que T, que é o período, é igual a 120 dividido por 100. E o período então de oscilação é igual a 1,2 segundos. O que quer dizer que a cada 1,2 segundos ele completa uma oscilação. Visto que agora nós já sabemos o período e temos todas as outras grandezas, basta colocarmos os outros valores, basta colocarmos esses valores na equação do período para encontrar então o momento de inércia dessa barra de conexão do motor de automóvel. Gente, eu coloquei aqui da esquerda a equação novamente, né? Vamos colocar os valores agora. Como vocês podem ver, eu substituí todos os valores, deixando apenas o momento de inércia aqui, que é o que nós queremos descobrir. Você faz uma operação matemática aí fácil e descobre então que o momento de inércia desta barra é momento de inércia, então 0,129 kg vezes metro quadrado. Assim, de forma bem resumida, né, o momento de inércia de uma massa, gente, isso que nós descobrimos nesse exercício, está medindo aí, de uma forma bem resumida, o grau, né, de dificuldade em se alterar esse estado de movimento
de um corpo, desse corpo que está rotacionando. Então tem momento de inércia, esse grau de dificuldade se alterar esse movimento de rotação dessa barra. Bom, gente, muito obrigado. Isso é o que eu gostaria de mostrar para vocês sobre rotação de pêndulo físico. Até a próxima.